É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando o que o Eliezer faz com o lenço Desbravadores de Portugal ainda, né? Com esse sotaque. Algumas pessoas já me abordaram ali na porta pedindo esclarecimentos. Para que vocês não me perguntem, eu vou responder a todos só de uma vez. Esse aqui é um gesto de carinho, primeiramente com o país que me acolheu, a minha família, minha esposa. E também é um gesto de apoio ao trabalho dos desbravadores, trabalho que tem sido feito. Então é um gesto de eu me expressar apoiando esse ministério também. Sei que tem alguns visitantes que vieram de longe, de Queluz, ali do ladinho de casa, eu sou ali de Sintra. Sejam bem-vindas. Não sei se tem mais amigos que nos visitam, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu quero apenas contextualizar, antes de nós entrarmos aqui na reflexão da Palavra de Deus, é que nós estamos trabalhando um tema desde o sábado passado, que é o tema do Paracletos. Hoje nós vamos finalizar, esse tema. É claro que um ser finito nunca poderá dizer tudo daquele que é infinito. Então, não teríamos aqui dias suficientes para desgastar essa temática. Não vou usar aqui slides porque eu fiz no sábado passado e houve ali um conflito de sistemas e ele ficou desconfigurado, então pronto, não vou usar slides nessa exposição. No sábado passado nós abordamos a identidade do Paracletos. Hoje nós vamos abordar a sua vinda, a sua missão e a sua relação com os discípulos e com o mundo. No sábado passado nós vimos que o Paracletos, ele tem uma identidade. E nós percebemos também que nós possuímos uma grande e urgente necessidade do Paracletos, não do Paracletos em nossas vidas. E nós temos ainda como nos preparar para receber Paracletos em nossas vidas. Então hoje, pela graça de Deus, dando seguimento a essa temática e com a ajuda do Paracletos, nós vamos refletir sobre a sua vinda, a sua missão e a relação com os discípulos e o mundo. E eu gostaria de convidar vocês então para abrir a Bíblia no texto que serve de base para essa reflexão, que é João capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14. E nós vamos ler o versículo 16 e 17, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu gostaria de começar ampliando um pouquinho o conceito da palavra Paracletos. Para muitos, Paracletos significa aquele que sai de um lugar para o lado de alguém, lado de outro. Mas a verdade é que
essa palavra grega, ela significa tantas coisas que não existe muito bem um consenso no significado. E é verdade que as traduções, né, usam diversos adjetivos, usam espírito de verdade, consolador, advogado, ajudador, amigo. Mas a verdade é que todas essas traduções, elas não conseguem capturar e transmitir aquilo que realmente significa Paracletos. Elas não conseguem transmitir a totalidade adjetiva daquilo que o apóstolo João estava transmitindo aos seus leitores em relação à pessoa do Espírito Santo. O termo Paracletos, ele é restrito aos escritos joaninos, de João. Logo, restrito ao Novo Testamento. E João usa esse termo, na maioria das vezes, para se referir ao Espírito Santo. Somente em um texto nas Escrituras, que é o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1, que esta palavra ela é referida à pessoa de Jesus. Todos os outros é referida ao Espírito Santo, que é exatamente a proposta do nosso estudo aqui. Em João capítulo 14, versículo 16, se os irmãos perceberam, leram bem atentamente, Jesus está dizendo que a influência do Espírito Santo, do Paracletos, ela estaria para sempre com o seu povo. O Paracletos, ele viria para realizar uma obra extraordinária. E falando neste acontecimento, na vinda do Paracletos, Jesus ele vai se referir a este acontecimento como a promessa do Pai. E eu separei 2 textos para a gente ver, confirmar, que é Lucas 24, 49. E para a gente adiantar, eu peço que os irmãos também possam abrir e marcar na Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 4. 24, 49. E também vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Alguém dos irmãos que já encontrou, pode ler o primeiro texto, por gentileza? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do meu Pai. Um outro irmão, por favor, Atos. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Que esperassem a promessa do Pai, né? É claro que quando Jesus esteve encarnado, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Mas não somente por isso, porque poderia estar registrado, é importante dizer que nós, se olharmos para o Novo Testamento, não vamos encontrar nenhuma passagem bíblica que diz com clareza que o Pai fez essa promessa. Então, logo, o texto que Jesus tinha em mente, muito provavelmente, muitos estudiosos acreditam, e eu também acredito nisso, é que Jesus, ao se referir à promessa do Pai, ele tinha em mente o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu quero ler com vocês. E eu vou ler aqui e os irmãos acompanham.
Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim o texto: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre a carne. Ou seja, a vinda do Paracletos, conceito racial. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não há restrição de gênero. Homens e mulheres receberão o Espírito de Deus. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também não há discriminação etária. Tanto os jovens quanto velhos também podem receber o Espírito de Deus. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Não haverá também nenhum tipo de preconceito social. Servos também receberão o Espírito de Deus. Agora a pergunta que nos cabe responder é a seguinte: quando é que esta promessa ela foi cumprida? Vocês sabem muito bem, não preciso fazer mistério aqui, que essa promessa ela iniciou-se o seu cumprimento em Atos capítulo 2, aonde os discípulos receberam a ordem para esperarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para então serem testemunhas do Evangelho a todas as nações. Agora o interessante é que a nossa irmã Ellen White, ao comentar esse fato, dizer que enquanto os discípulos estavam serem revestidos de poder, eles fizeram isso limpando o coração de toda a inveja. Eles resolveram as suas desinteligências, melhor dizendo, e eles fizeram o perdão mútuo, né, buscando a Deus em oração e no estudo da palavra. E feito isso, sabe o que aconteceu? Atos 2. Eu vou ler para que a gente possa ser mais prático. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme lhes concedia o Espírito que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas,
e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, embriagados. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Então aqui se iniciou-se a promessa da vinda do Paracletos sobre os servos de Deus, sobre a humanidade. E nós percebemos os efeitos da presença do Paracletos na vida da igreja. E quando Cristo fala: guardai-vos Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, nos transmite a ideia de que a capacidade, ela antecede a ação. Para nós, povo de Deus, nós não temos como fazer com que, entre aspas, porque é Deus quem faz, alguma coisa para que o Evangelho progrida, se a presença do Espírito de Deus, do Paracletos, não estiver nas nossas vidas. E quando a gente toca nessa temática de capacitação, e essa é justamente uma das missões do Paracletos, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é o agente capacitador de Deus. Sem ele, nós não teríamos condições de cumprir a grande missão, de progredirmos espiritualmente e nem sequer de estarmos aqui hoje. Agora, o agente capacitador, o Espírito Santo, ele também é um agente condutor da igreja. O Espírito Santo, ele é mencionado inúmeras vezes no livro de Atos dos Apóstolos. E segundo algumas pessoas, 52 vezes apenas como agente condutor da igreja. E eu não tenho aqui como provar essa realidade, acredito eu, com um texto melhor do que o texto de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. E o versículo que nós iremos ler é do 5 ao 10. Um irmão que encontrou, por gentileza, o irmão. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Correndo a região frigio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E
tendo contornado Mísia, desceram a Troar. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedónio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Obrigado, irmão Gil. Vocês podem perceber perfeitamente que a presença do Espírito era tão real que o Espírito Santo interferia na condução dos planos da igreja. Mas além do Espírito Santo direcionar as ações, isso em Atos, capítulo 2. O Espírito agia nas palavras de modo que quando os apóstolos pregavam, as pessoas ficavam profundamente impactadas. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 41. Algum irmão, por favor, irmã? Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que com grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas, e preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado. Então, percebam que direcionava as atitudes dos discípulos, as palavras dos discípulos, do que eles falavam, e as pessoas ficavam impactadas. E as pessoas se convertiam ao Evangelho. Agora, tudo isso é muito incrível, é tudo muito maravilhoso. Vamos perceber nos registros sagrados que, diferente do que muitas pessoas dizem por aí, o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que está ao nosso lado. Ele não nos abandonou. Ele não está com você ou comigo ou conosco, como dizem os deístas, mas preocupado com o nosso crescimento, fazendo de todas as formas para que nós venhamos viver a eternidade ao seu lado. E Deus seja louvado em nossas vidas. É somente através dele que nós poderemos progredir a imagem de Cristo e avançar na propagação do Evangelho. Nesse sentido, Ellen White ela ainda vai dizer no livro Conselho para a Igreja, página 100, Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos que realizar, pois Ele promoveu assistência divina, o Espírito Santo, para auxiliar em qualquer situação. Ainda na página 100, mais à frente, ela vai dizer: não há limite para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus.
dentro ainda desse contexto, existe uma história que me impressiona no livro de Atos, que é no capítulo 19. No capítulo 19 vai contar a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele visita a cidade de Éfeso. E eu não sei se todos vocês sabem, mas Éfeso era a capital da Ásia Menor. Segundo os estudiosos, historiadores, uma cidade de aproximadamente 3.000 habitantes. Uma grande metrópole. Ali existia aquilo que os homens chamam de uma das 7 maravilhas do mundo. O Templo de Diana. E aquilo era tão grande que a economia da cidade de Éfeso ela era aquecida justamente pelos negócios relacionados ao templo de Diana. Caravanas vinham de todos os lugares do mundo para oferecerem cultos a Diana, para conhecerem o templo, enfim, a tratar assuntos relacionados ao templo de Diana, ao culto a Diana. Mas além de ser uma cidade idólatra, Atos 19 vai nos dizer que Éfeso também era uma cidade onde a feitiçaria e o ocultismo também se fazia presente. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ficando ali apenas 3 anos, sem o apoio das tecnologias e da comunicação que nós temos hoje, através do Espírito Santo, causou um impacto tão grande naquela cidade que mudou radicalmente aquele contexto. Primeiro, o comércio da idolatria foi a colapso. Segundo, o ocultismo que existia na cidade também entrou em colapso. O texto vai dizer que as pessoas que iam se convertendo, elas queimavam em praça pública os seus livros de magia. Terceiro, as pessoas que iam se arrependendo, convencidas do seu pecado, vinham denunciando publicamente as suas obras. Diz o texto ainda em Atos 19, que a palavra de Deus prevalecia naquela cidade. Apenas alguns homens cheios do Espírito de Deus. Conselhos para a Igreja, página 100. A nós, hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, o seu Espírito e a sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e creem em sua palavra. Algumas obras que o Espírito de Deus, o Paracletos, veio realizar, também nos mostra a sua relação com o mundo. Nós vimos aqui a sua relação com os discípulos, e nós vamos abrir aqui em João capítulo 16, versículo 8, para nós percebermos isso.
Alguém pode ler, por favor? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Obrigado, Dina. Uma das missões do Paracletos é justamente essas. Convencer. Convencer do quê? O próprio texto explica, do pecado. Agora é interessante que, não sei se vocês observaram, a palavra ela não está no plural. A palavra está no singular. Ou seja, o Espírito Santo ele não está convencendo o mundo dos pecados. Ele está convencendo do pecado. Ou seja, fazendo uma referência à nossa condição de pecador. E esse é um problema, é uma das missões pelo qual o Espírito Santo, Paracletos, ele tem trabalhado. Convencer as pessoas que elas são pecadoras e que sem Cristo elas não possuem qualquer esperança de vencer o pecado. Mas além de convencer do pecado, o Espírito Santo também tem a função de convencer da justiça. Eu não sei se todos compreendem essa expressão, mas justiça de quem? A nossa justiça ou a justiça de Cristo? A nossa justiça nunca nos poderá salvar. A maioria de vocês conhecem muito bem o texto de Isaías 64:6, que diz que a nossa justiça para Deus não é nada, é como um trapo. Agora, para a gente entender, eu vou usar um exemplo que é muito comum no meio adventista, que é aquele exemplo que nós usamos de Gênesis capítulo 3, o versículo 7, e Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz que quando Adão e Eva pecaram, ao perceberem que eles estavam nus, o que eles fizeram? Esconderam-se e colheram folhas de figueira para cobrirem a sua nudez. Agora pensem comigo, quanto tempo duraria uma roupa feita de folhas de figueira? Seria muito pouco, né? Então vem Deus e providencia vestes de pele de cordeiro. O quadro onde Adão e Eva pegam a folha de figueira nos dá a entender a incapacidade da nossa justiça perante o pecado. E o quadro onde Deus providencia o cordeiro é justamente mostrando que é a justiça de Deus que nos faz vencer o pecado. Agora, além do pecado e da justiça, o Espírito Santo ele tem a missão de nos convencer do juízo. E meus amigos e irmãos, o juízo de Deus é real. O príncipe deste mundo já está julgado. Está lá no contexto, João 16:11, diz isso. Mas Deus ele tem providenciado todos os meios para que os homens não pereçam.
Inclusive, Ele tem disponibilizado e enviado o seu Espírito para que nós venhamos ser salvos. Desta forma, nós não temos por que temer o juízo. Mas eu quero concluir dizendo, amigos, que se existe alguém que pode nos impedir do Espírito Santo, do Paracletos, agir na nossa vida, essa pessoa somos nós mesmos. E eu quero encerrar com as palavras que estão registradas em Hebreus capítulo 3, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus em Cristo os abençoe e ajude.